Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Nós te adoramos, bendito Deus, por Tua grandeza, por Tua presença, Senhor, nessa noite, nesse lugar, por Tua graça, Senhor, vertida sobre nós a cada dia, e que, por certo, ó Deus, nessa noite também será derramada sobre nossas vidas, Senhor. Por isso nós nos colocamos diante do Teu altar em oração nesse momento, suplicando ao Teu Deus que o Senhor venha nos conduzir neste culto, que o Senhor venha falar ao nosso coração, que o Senhor venha, ó Deus, receber o louvor e a adoração que serão a Ti oferecidos nesse lugar. E que, Senhor, a Tua palavra fale conosco, ó Deus. Que possamos, ó Pai, estarmos aqui oferecendo um culto racional, um culto com sabedoria, mas algo que seja, Senhor, vivo, agradável a Ti, como diz a Tua palavra. Sim, meu Deus, nós te louvamos pela vida de todos que fazem esse culto hoje à noite. Seja os que estão aqui, ó Deus, na igreja, aqueles que participarão, ó Deus, através da live, que acompanharão, que a Tua graça seja derramada, Senhor, sobre cada um, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar o hino de número 385, do cantor cristão, 385. Vamos nós louvar a Deus, vamos ao Senhor de toda a luz, santo, santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo, exaltado seja o Deus e Pai, exaltado
492. Bem longe de Deus eu andava, pobre perdido fui eu. Pensava que fosse impossível entrar minha alma no céu. Vaguei tão errante nas trevas, em raio de luz vinha a mim, e triste e cansada minha alma não via perdão para mim. Estando no meio das trevas, bem clara uma voz eu ouvi, dizendo-me: sou poderoso pra dar salvação hoje a ti. Parei, era a voz do meu mestre, falando palavras de amor. Clamei: sou pobre, perdido, oh, tem compaixão, Salvador. Leia, meu mestre, feliz Jesus Cristo me fez. A todos eu vou proclamando, foi Ele que me satisfez. E quando por graça de Cristo o céu alcançar a final, louvores darei para sempre a quem me deu vida eterna. Vamos ler o texto bíblico em Isaías, capítulo 41. Isaías, capítulo 41.
Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Nos diz assim a palavra do Senhor: Calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos encontrar-nos para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e o chamou em retidão ao seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele. Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança com segurança por um caminho que seus pés jamais percorreram. Quem fez tudo isso? Quem chama as gerações à existência desde o princípio? Eu, o Senhor, que sou o primeiro e que sou eu mesmo com os últimos. As ilhas viram isso e temem, os confins da terra tremem, eles se aproximam e vêm à frente. Cada um ajuda o outro e lhe diz a seu irmão: seja forte. O artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com o martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tombe. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes, eu os chamei e disse: você é meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o seguro pela mão direita e diz a você: não tema, eu o ajudarei. Não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. Amém. Louvado seja Deus. Nós louvamos a Deus por sua preciosa palavra. Nós louvamos ao Senhor, nosso Deus, que na sua bondade tem cuidado de nós, tem nos suprido a cada dia, tem nos concedido graça, tem nos dado livramento a cada dia, né? Tem sido conosco. E mesmo quando nós não percebemos ou não enxergamos isso, mas Ele tem cuidado de nós. E nós louvamos ao Senhor, porque nessa noite estamos aqui por esse motivo, por causa disso, porque o Senhor, Ele cuida da nossa vida, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nós vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Queremos agradecer-lhe por esse momento, a palavra a qual acabamos de ler. Vamos nos colocar diante do Senhor, colocando as nossas vidas, a nossa família, colocar aqueles que têm nos acompanhado aos domingos. Tem pessoas que sempre acompanham os cultos, pessoas que não são da igreja, gente que só nos conhecem, mas que tem acompanhado os cultos todos os domingos pelo Facebook, e nós oramos por essas pessoas. Elas têm
têm feito os seus pedidos de oração. É claro, além de pessoas da igreja que, quando não podem estar conosco, têm acompanhado pelo Facebook. Então, nós oramos a Deus para que Deus continue abençoando a vida de cada uma dessas pessoas, assim como a cada um de nós que estamos aqui para adorar o seu santo nome. Amém? Vamos colocar em pé, irmãos, mais uma vez, vamos orar ao Senhor. E após a oração, nós vamos estar louvando a Deus, o Ministério Louvor estará louvando ao Senhor com toda a igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai bendito, louvado é o Teu nome, Senhor. Nós queremos agradecer-te, ó Deus, pela bendita palavra, a palavra que acabamos de ler, ó Deus, nesse instante. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós, da nossa casa, da nossa família. O Senhor, meu Deus, tem nos guardado a cada dia. O Senhor, ó Deus, tem derramado graça e favor sobre a vida dos seus escolhidos, dos seus filhos. E nós cremos, ó Deus, que o Senhor não somente nos chamou para servir, mas o Senhor nos perdoou os pecados. O Senhor nos purificou, nos livrou da condenação, da culpa, para que hoje, ó Deus, nós pudéssemos estar aqui adorando o Seu nome, louvando o Teu nome, Senhor, e agradecendo ao Senhor porque o Senhor é bom, porque a Sua bondade é para sempre. Pai bendito, que em nome de Jesus, aqueles que estão enfrentando problemas de saúde, o Senhor é poderoso e o Senhor sabe a necessidade de cada uma dessas pessoas. Nossa oração é para que o Senhor esteja nas suas mãos de graça e favor. Restaura a saúde, ó Deus, de cada um em nome de Jesus. Que o Senhor livre, que o Senhor sare e que o Senhor supra a cada uma as suas necessidades nas mais diversas áreas. Nós queremos louvar-te, ó Deus, pela vida de todos que acompanham, é claro, pelo Facebook, acompanham pelo YouTube, mas queremos te agradecer pela vida daqueles que estão aqui a cada domingo adorando, louvando o Teu nome. Aqueles, ó Deus, que têm se esforçado para estar na Tua casa, mesmo diante de tantas lutas, diante de tantos problemas e adversidades, mas tem, ó Deus, proposto seu coração te seguir, te obedecer, e se dedicam, Senhor, e se esforçam para estar na Tua casa com o Teu povo, louvando-te. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, te agradecer, rogando a Tua graça, o Teu perdão, e que o Senhor, meu Deus, venha manifestar graça e favor sobre a vida da Tua igreja, ó Deus, nesse momento de celebração, nesse momento de adoração, neste culto. Em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos. Amém. Amém. O Ministério Louvor estará louvando o Senhor. Oi, som. Som. Oi, som. Oi, A. Oi, som. A graça e a paz do Senhor Jesus. Para muitos, hoje é o dia perfeito para estar em casa, bem agasalhado, já dormindo, né? Porque geralmente esses dias chuvosos assim costumam ser frios e de fato, né? É um dia que a gente tende a não querer sair de casa,
pelo transtorno da chuva, né, do frio e tal, mas nós estamos aqui porque esse dia o Senhor fez, por isso estamos alegres e hoje é um dia de celebrarmos ao nosso Deus. Amém? Então o Senhor nos trouxe até aqui para cultuarmos, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Então vamos nos colocar de pé e vamos louvar o nosso Deus.
paz do Senhor Jesus a todos, mais uma vez. A cada dia vou viver rompendo em fé. Louvado seja Deus. Irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Esther. Vamos fazer o seguinte, nós vamos ler no capítulo 8 e vamos ler versículos 15 e 16. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Capítulo 8, versículos 15 e 16. Nos diz assim a palavra do Senhor. Mardoqueu saiu da presença do rei usando vestes reais, em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidade de Susa exultava de alegria. Para os judeus, foi uma ocasião de felicidade, alegria, júbilo e honra. Amém? Amém. Nós vamos fazer mais uma oração ao Senhor. Amado Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Senhor, como nós temos declarado. E louvamos-te, Senhor, por cada momento de louvor, de adoração, de celebração nessa noite. Graças te damos, ó Deus, porque é o Senhor, ó Deus, que nos dá a graça, é o Senhor que nos concede a vitória. E nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, nos colocar diante da Tua palavra em oração e te suplicar. Fala conosco, ó Deus, fala no nosso coração, através da Tua preciosa palavra nessa noite. Fala com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor. Queremos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos, tem fatos que a gente já sabe, é certo. Não há como espera que o cristão ele não tenha nenhuma dúvida de que o Deus que ele serve é o Deus Todo-Poderoso. E a gente vai encontrando fatos na Bíblia e principalmente alguns livros na Bíblia que eles dão ênfase a isso ou relatam isso. O livro de Esther, por exemplo, é um livro que mostra como o nosso Deus é um Deus libertador, é um Deus que guarda, que zela pelo seu povo. A vida da nação de Israel, do povo de Israel, do povo judeu, mesmo para aqueles que não creem, não acreditam na Bíblia, pelo menos historicamente, a história de Israel, ela já é uma história assim surpreendente, ela já é uma história de milagre. Por exemplo, ainda hoje, por exemplo, a orientação para um judeu, para uma pessoa lá de Israel, é que ele tenha, digamos assim, se ele tiver, digamos, dupla nacionalidade, se ele tiver nacionalidade de judeu
e se ele tiver uma outra nacionalidade, se ele conseguir essa outra nacionalidade, quando ele viajar, ele faça uso dessa outra nacionalidade. Por quê? Porque existe uma série digamos assim, de restrições quanto ao povo de Israel ainda nos dias de hoje. Por exemplo, você vai ver, por exemplo, na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo você vai ver nação do mundo inteiro jogando bola, participando. É claro que alguns não se classificam, umas se classificam numa Copa, na outra estão fora. Mas, por exemplo, dificilmente você vai ver a nação de Israel numa Copa do Mundo. Não é porque eles são de Deus, não, viu, irmão? Não é por causa que eles são de Deus, aí não joga futebol, não é isso, não. Eles têm time de futebol, lá tem vários times de futebol em Israel. É porque eles não jogam, eles não disputam com times do seu continente, eles só disputam com times de outros continentes. Por exemplo, os times de Israel só fazem jogos ou só disputam com o time da Europa. E aí são times que são superiores a eles e eles não se classificam, por exemplo, para uma Copa do Mundo. Parece que em todas as Copas do Mundo, que eu não lembro quantas são até hoje, parece que eles só participaram de uma, não sei se foi na de 70, mas parece que foi isso. Eu sei que só é uma Copa do Mundo que eles participaram. Então eles têm dificuldades. Israel tem essas restrições, mas não deixa de ser, ainda que, por exemplo, nações ao redor não queiram, ou não queriam e não queiram reconhecer Israel como nação, Deus tem colocado a sua mão, Israel continua historicamente surpreendendo e sendo um milagre de Deus. Israel é uma nação pequena, nunca foi e continua sendo uma nação pequena. E apesar disso, apesar de ser uma nação pequena, e se você for, por exemplo, ler a Bíblia, você não vai ver Deus chamando Israel de um grande povo, não. É um povo eleito, é um povo escolhido. Mas, por exemplo, eu li aqui no início do culto, no livro do profeta Isaías, capítulo 41, no versículo 14, foi o último versículo que nós lemos naquela leitura, no versículo 14, Deus diz assim, chama Israel de, vê como é que ele chama o povo dele, o povo de Israel, vermezinho de Jacó. Então, o próprio Deus chamou Israel do vermezinho de Jacó. É interessante que a gente fica pensando, meu Deus, como é que Deus chama o seu povo de um verme, né? Qual a ideia é essa? Né? Agora, pensa numa coisa, Deus chama Israel de vermezinho porque é um nome que foi chamado, que foi atribuído a Jesus no Salmo 22. Jesus se considera no Salmo 22 um verme. Por quê? Porque é desprezado pelos outros, é desprezado pelas nações e se humilha diante do Senhor, do Pai, diante de Deus. Agora, Israel pode ser considerado um vermezinho, mas nunca será considerado uma víbora. Ou seja, é um verme, mas é o verme de Jacó, pertence a Deus, pertence ao Senhor. E é pequeno mesmo, Israel é pequeno diante da imensidão do Oriente Médio. Ele é pequeno diante de tamanha imensidão. Israel sempre foi cercado por inimigos que perseguiram, que atacaram, que guerrearam contra eles, que fizeram de tudo para oprimir Israel, para deixar Israel debaixo de escravidão, para deixar Israel em opressão. Isso foi uma constante na história e na vida de Israel. Mas nós já falamos, Israel, mesmo sendo perseguido, isso não impediu de que, historicamente, Israel surpreendesse e mostrasse que há um milagre de Deus na história de Israel. Os homens mais notáveis na história do mundo, a maioria, aliás, um grande número, e alguns dos homens mais notáveis nesse mundo, os nomes são homens de Israel. Dizem que 87 prêmios Nobel foram dados para Israel, ou para alguém que pertencia a Israel.
entre tantos outros que foram notáveis. Agora, mesmo vivendo debaixo de opressão, Israel sempre se sobressaiu. Agora veja, o livro de Esther, que é o livro que nós acabamos de ler, o capítulo 8, versículos 15 e 16, o livro de Esther é um livro que vai mostrar, por exemplo, vai narrar um tempo de que Israel estava sob o domínio do rei Artaxerxes, ou Xerxes, ou em outros textos, talvez na sua Bíblia seja o rei Assuero. Mas esse era, digamos assim, era o poder da época, esse era o domínio, o contexto do domínio do rei Assuério é um contexto de muita riqueza. Era muito rico o reinado do Assuero. Ele contava com 127 províncias. Províncias é como se fosse 127 estados, por exemplo. E era muito rico. Mas era tão rico ao ponto de Assuero, nesse período de Esther, tomar a decisão de fazer uma festa. Só que nessa festa, ele ia participar todo mundo, dos mais nobres aos mais humildes, aos mais simples, pobre, rico, todo mundo ia participar. Era como se ele quisesse fazer uma festa para todos os cantos, as distâncias do mundo, tomarem conhecimento do seu poder, da sua riqueza. Foi muita comida, muito vinho caríssimo, tudo para pessoas de todo nível, seja pobre, rico, todo mundo estava convidado a participar dessa festa. Essa festa não era uma festa qualquer. A festa que o rei Assuero ele está planejando ou que ele está bancando, não. Você já ouviu? A gente já falou aqui outros dias de festa de casamento na história do povo da Bíblia, não é? Já ouviu falar? Uma festa que durava uma semana, não é? Aquela história toda. Você sabe disso. Essa festa do rei Assuero, ou Xerxes, ela durou 6 meses. 6 meses de festa. Há um certo pastor que diz assim, contando isso, ele faz assim, é muita festa. Imagina você numa festa, você passou a noite todinha na festa, amanheceu o dia, você está cansado da festa, mas você vai dormir e vai acordar na festa, porque a festa vai durar 6 meses. Haja festa, dormir e acordar para a festa de novo. Os aposentos de quem vinha para a festa, as camas eram de ouro. Os copos que eles iam ser servidos eram de ouro puro. Alguém que diga o seguinte, que se fosse hoje, o rei Xerxes estava planejando uma reeleição. Se fosse uma questão no nosso estilo de governo, ele estaria planejando ser reeleito. E olhe que seria difícil tirar uma pessoa dessa do poder. Mas só que enquanto a festa está rolando naquela terra, enquanto se planeja a festa, enquanto há o banquete, enquanto vêm pessoas de todo o mundo, de todos os reinos, de todas as províncias ou estados, desde a Etiópia, ou desde a Índia até a Etiópia, esse povo todinho que vem para cá, parece que é tudo mil maravilhas, é só festa. Mas só que lá no reinado de Assuero, tinha o povo de Israel, o povo judeu, que tinha sido levado para lá como escravos. Estavam lá contra a sua vontade. E enquanto se pensava, por exemplo, enquanto o rei planejava uma festa, dois oficiais do rei, que ficavam na porta do rei, fazendo escolta, a segurança do rei, 2 oficiais do rei estavam planejando, em uma noite, tirar a vida do rei. O rei, pensando em dar um banquete, uma festa, tinha alguém
planejando, seus próprios súditos, planejando tirar a própria vida do rei. Mas entre os judeus que foram levados como cativos para aquela terra, tinha uma moça por nome Esther, que é a que dá nome ao livro. E que não foi criada com seus pais, ela foi criada com um tio, uma pessoa que foi o pai adotivo dela, por nome Mardoqueu, e outras versões também pode ser Mordecai. Ela foi criada pelo seu tio, e ele estava sentado na porta do rei do palácio. Ele ficava sentado à porta como um judeu escravo, que não tinha direito a nada, e um homem já de idade, já maduro, ele ficava lá e ouviu quando os homens articulavam tirar a vida daquele rei. E o rei foi avisado disso. Mas quando o rei chamou tanta gente, tantas visitas, tantos nobres de tantas províncias para aquela festa, ele planejou que aquela noite seria a noite dele exibir a sua mulher, a rainha Vasti. Ela deveria ser apresentada para os visitantes, e ele esperava que ela se apresentasse muito, muito bem vestida, muito virtuosa às suas visitas. E quando ele mandou a mensagem para que ela comparecesse à sala onde ele estava com seus nobres, ninguém sabe qual o motivo, ninguém sabe o que havia acontecido com ela, o que foi que a perturbou, mas ela se negou de comparecer na presença do rei, na frente dos seus nobres. Ele mandou chamá-la e ela disse: diga ao rei que eu não vou. E para um rei, diante dos seus nobres, dos mais nobres e convidados que ali estavam, a sua mulher se negar a comparecer era um ato de desrespeito. Seria para o rei ele perder a sua autoridade. Como é que um rei que governa 127 províncias não tem autoridade para sua própria esposa? Numa época em que as mulheres tinham essa ideia de sujeição bem diferente das tradições hoje. O que foi que o rei fez? Destituí-la do reino. Não é mais a esposa do rei. Manda embora, ninguém sabe nem para onde ela foi embora, mas ela foi e manda embora. Ele não quis mais saber dela. Mas o rei que se preza numa festa de que vai durar 6 meses, tem uma mulher que se nega a respeitá-la, a ouvir o seu convite para comparecer no meio da festa, entre os seus nobres. Como é que o rei vai dar uma festa de 6 meses e não vai ter uma mulher bonita, bem vestida, elegante, que se apresente a ele, para aquelas pessoas? E ele é orientado a procurar entre as donzelas, entre as jovens que haviam no palácio, inclusive que fosse de outra nacionalidade, mas que trouxesse a sua presença, uma espécie de desfile, para que as moças aparecessem, para que o rei as observasse e escolhesse quem era a sua futura esposa. E quando as moças se apresentaram, Esther, que não tinha nada a ver com aquele povo, que era uma judia, mas estava lá, foi para o desfile também, entrou no meio. E a palavra diz que quando ele bateu os olhos em Esther, ele não quis mais saber de ninguém, não quis mais ninguém. Essa é a moça com quem eu quero me casar. E ele decidiu casar com Esther. Ele escolheu Esther para ser a rainha. Enquanto isso está sendo tramada a morte do rei, como nós já falamos. Aquele pai adotivo de Esther ouve a trama, sabe do que está rolando, daquela ideia, daquele complô para tirar a vida do rei, e faz com que essa mensagem chegue até o rei. E quando chega ao rei, o rei pergunta quem foi que deu essa informação. Ele vai investigar também para saber se procede. E é claro, quando descobre-se que é verdade, aquelas pessoas que queriam tirar a vida do rei são mortas. E o rei pergunta quem foi que fez a denúncia, e disseram, é Mardoqueu, é um moço que fica ali sentado na praça ou na entrada da casa do rei. Faz o seguinte, traz aquele livro, o livro
que se coloca os relatos, o livro que escreve-se o que se acontece. Talvez nos nossos dias fosse o livro de ata. Traz o livro e coloca-se aí no dia tal, um moço por nome Mardoqueu ouviu que alguém estava tramando a morte do rei e fez com que o rei fosse advertido e não fosse morto. O rei teve a vida poupada, por isso escreveu lá no livro e guardou o livro das memórias. Fora guardado. Como foram mortos os homens que eram homens oficiais de confiança do rei, o rei tinha que instituir um outro oficial. Institui um outro cidadão por nome Amã, um homem mau, um homem perverso que quer a morte, quer que todos os judeus sejam assassinados. E para completar ainda a sua raiva contra os judeus, quando ele é honrado como o oficial de confiança do rei, e quando ele sai do palácio com essa honra, todo mundo, todas as pessoas, quando o veem, se curvam, porque ele é a autoridade que representa o rei. Mas quando aquele homem passa por Mardoqueu, Mardoqueu não se curva. E ele fica revoltado porque Mardoqueu não se curva. Todo mundo se curva a ele e Mardoqueu não. Alguém pergunta a Mardoqueu por que Mardoqueu não se curva diante daquele homem. Mardoqueu diz que não vai se curvar. Eles perguntam qual a razão e a única explicação que Mardoqueu tem é porque ele é judeu. Ele é temente ao Senhor e ele não se curva diante de nenhum homem, de nenhum rei, de nenhuma autoridade, de nenhum poder de um outro reino. Ele não faz isso. Então Mardoqueu fica revoltado com isso. E ele planeja não somente tirar, Amã fica revoltado com isso, e ele planeja não somente tirar a vida de Mardoqueu, como ele planeja tirar a vida de todos os judeus que habitarem em todas as 127 províncias. E ele planeja isso, ele articula isso, e ele é uma pessoa boa de lábia, ele é um oficial do rei, ele se aproxima do rei, ele conversa com o rei, ele convence o rei a assinar um decreto autorizando matar esses homens, esses judeus que estão em todos esses lugares. E o rei autoriza, ele institui que quem não for respeitoso, quem não honrar o rei, quem não honrar os decretos do rei, que sejam enforcados. E o rei dá a ele não somente a autoridade, mas dá a ele ouro, dá a ele prata, dá a ele dinheiro, para ele resolver tudo. E ele coloca forcas e manda fazer forcas em todas as 27 províncias. Onde tiver judeu, ele quer que os judeus sejam enforcados. Esta, a essa altura, está virando a rainha, porque o rei Xerxes a escolheu para ser rainha. E agora, quando o seu tio, o pai, vamos assim dizer, sabe do que está sendo planejado, daquilo que está para ser feito, para tirar a vida não somente dele, mas de todos os judeus, ele fica muito triste. Ele se veste de roupa, de pano de saco, e vai lá para a praça, fica lá sentado. E quem passa lá vê aquela situação, mas ele avisou a outros judeus que orem, que jejuem, porque o plano é macabro para matar todos os judeus daquelas províncias. Alguém vai até Esté e avisa a ela que Mardoqueu está vestido de pano de saco. E ela manda ir lá, alguém levar roupa para ele se vestir. Ele diz que não, que ele não vai trocar de roupa, ele vai ficar com aquelas roupas de saco. E ela quer saber qual o motivo, e ele vai explicar para ela. Mas ele diz para ela o seguinte, que agora é a vez dela fazer alguma coisa. Ela está lá na presença do rei, ela pode intervir diante do rei. Ela diz que não, porque ninguém pode ir ao rei se não for convidado por ele. E se alguém for sem ser convidado e for reprovado, quando chegar lá, se o rei rejeitar, essa pessoa morre. E ela diz mais assim para ele, e já faz 30 dias que o rei não me chama à sua presença. Aí Mardoqueu diz assim para ela, saiba de uma coisa, que está sendo planejada a morte de todos os judeus, querem destruir todos os judeus. Se você não fizer nada, pode vir livramento. Vai vir livramento para os judeus de qualquer lugar,
De qualquer parte vai vir livramento. Deus vai usar alguém, Deus vai mandar alguém de algum lugar para trazer livramento para o seu povo. Mas fique sabendo que você e a sua família vão pagar por isso. E aí ela chamou as servas dela que ficavam com ela, jejuou com elas, mandou que ele jejuasse também e que ele instituísse esse jejum entre os judeus, avisassem para que eles jejuassem. E ela foi até a presença do rei. E quando chegou à presença do rei, o seu tio já havia contado dos planos de Amã em destruir, não somente matá-la, mas matar todos os judeus. E ela chegou para o rei e fez um convite ao rei, dizendo que queria que o rei, juntamente com Amã, fossem para um jantar que ela iria preparar no dia seguinte. Amã saiu daquela sala satisfeito da vida, porque não somente ele era a pessoa que tinha confiança do rei, mas agora a rainha o convidou para um jantar que somente o rei e ele foi convidado. O jantar da rainha Esther. Ele chegou em casa, contou para sua esposa, contou para os seus soldados, seus servos que faziam a guarda da sua casa, disse o quanto estava feliz, mas ao mesmo tempo ele falou de uma indignação que ele tinha. E qual era a indignação? Era de ter que passar por todos os dias por Mardoqueu e Mardoqueu não se curvar, não reverenciar, não honrá-lo. E a mulher disse, faz o seguinte, porque o senhor não faz uma forca aqui de 50 metros ou mais e enforca esse infeliz, esse Mardoqueu. Ele disse, é isso que eu faço. E de lado da casa dele, ele construiu uma forca maior do que todas as forcas que ele tinha planejado para todos os judeus. Mas só que enquanto ele preparava a forca, naquela noite, enquanto se preparava para o jantar do dia seguinte, a Bíblia diz que naquela noite o rei teve uma insônia. O rei não conseguiu dormir. E é interessante que o rei, ele não consegue dormir, e quando ele se levanta perturbado, porque não tem sono, que ele chama os seus servos, ele diz para eles assim, eu quero que vocês tragam para mim o livro das memórias, ou, como eu falei, se fosse nos dias de hoje, o livro de ata. E você quer ver uma coisa chata de estar lendo, é o tal do livro de ata. Pense num negócio sem graça, é livro de ata. No dia tal, às horas tal, se reuniu o conselho tal, deliberativo, executivo, não sei de quê, e decidiu, e não sei quem aprovou, e não sei quem, houve uma discórdia, mas houve não sei o que mais. E é uma leitura muito chata, mas você veja na insônia do rei, na perturbação do rei, na angústia do rei, o que ele decide ler é justamente o livro das anotações dos fatos memoráveis, dos fatos que ocorreram, que marcaram a história, algumas coisas na vida dele. E quando começa a ler, ele vai ver que houve um dia em que um moço sentado à porta do palácio ouviu os oficiais do rei planejando a sua morte. E por causa daquele senhor que ouviu e denunciou, o rei estava vivo. Então o rei naquela noite entendeu que ele não deveria dormir, que ele não tinha que ter dormido, porque ele precisava fazer algo por alguém que um dia fez alguma coisa por ele, pela vida dele. E ele manda chamar aquele que está vindo no pátio do palácio. E quando de manhã chamam quem está chegando no pátio, e quando é chamado, quem vai chegando é quem? É Amã. Justamente aquele que odeia Mardoqueu, que quer a morte de Mardoqueu, que já preparou a forca para enforcar Mardoqueu. E o rei pergunta para Amã, Amã, vem cá, essa noite eu tive uma ideia. E eu estava pensando aqui comigo, o que é que deve se fazer com uma pessoa, com um homem a quem o rei deseja honrar? O que é que se faz com uma pessoa a quem o rei deseja mostrar para todo mundo que essa pessoa está sendo honrada pelo rei? Amã pensou logo, isso sou eu. Quem é que tem a confiança do rei como eu nessa casa, nesse palácio? Ele disse, eu vou aproveitar agora, né? Eu vou à forra.
Ele disse, ó rei, vou dizer uma coisa para o senhor. Não precisa muita coisa não, coloca o seu manto sobre o seu cavalo, o cavalo do rei, o mais bonito cavalo, o cavalo mais domado do palácio. Coloca o seu manto sobre o cavalo. Bota esse homem montado sobre o seu manto que está sobre o cavalo. O senhor coloca sobre a cabeça dele uma coroa, a coroa do rei. Ele não queria nada não, somente isso, seu rei. E faz com que alguém saia puxando esse cavalo no meio do reino aí, pelo meio das praças da cidade, dizendo, gritando para todo mundo ouvir, é assim que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. O rei disse, que coisa, muito bom, mano. Faz o seguinte, você vai agora, pega o cavalo, coloca o meu manto sobre ele, traz o cavalo, chega lá na frente do palácio, tem um homem chamado Mardoqueu. Você coloca Mardoqueu sobre esse cavalo e sai pela cidade anunciando que é assim que se faz com o homem a quem o rei deseja honrar. Aquilo que Mardoqueu queria para ele, aliás, que Amã queria para ele, foi justamente o que aconteceu com Mardoqueu. Mas o que ele queria que acontecesse com Mardoqueu era que Mardoqueu fosse enforcado. E ainda falta chegar o momento da janta, o almoço, o banquete com a rainha Ester. Amã coloca o cavalo, coloca a manta azul sobre o cavalo, coloca Mardoqueu sobre o cavalo e sai pela cidade gritando para todo mundo ouvir. É assim que se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Mas ainda falta a minha oportunidade, eu vou voltar na presença do rei novamente, a rainha me chamou lá, é o jantar só eu, o rei e a rainha. E quando chegou no dia do banquete, lá na mesa, Amã chega, o rei olha para a rainha Ester e diz assim para ela, me diga o que é que você deseja, o que é que você quer de mim hoje, me diga qual o desejo que você tem, que você quer que eu cumpra, ainda se você me pedir a metade do reino, eu lhe dou. E ela diz o seguinte, eu queria que o rei mudasse um decreto, ou que o rei fizesse um decreto. E que decreto é esse? É porque estão querendo tirar a vida minha, a vida do meu povo, a vida de todo judeu, não somente a minha vida, mas a vida de todo judeu nessa pátria. Eu queria apenas que o rei poupasse a minha vida, poupasse a vida do meu povo. Agora lembre-se que antes ela havia se negado de falar com o rei tal coisa, porque Mardoqueu, o seu tio, disse a ela, se você não fizer, Deus vai mandar alguém para vir agir em favor do seu povo. Agora você pode pagar com a sua família. E quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar? Quem sabe se não foi para isso que Deus te colocou para ser rainha, Ester? Se não foi para isso que Deus te trouxe a esse reino e te colocou na casa do rei Assuero? Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus ele faça maravilhas, nós queremos que Deus faça milagres. Nós queremos que Deus use alguém, nós queremos que a obra de Deus seja feita, nós queremos que as coisas de Deus se realizem e aconteçam. Mas sempre que vem para o nosso lado, a gente diz, não, comigo não, é outro, que seja outra pessoa. A gente está sempre se omitindo de fazer aquilo que Deus tem nos dado a oportunidade de fazer, para a glória dele. Lembre-se, nós estamos falando de um reino. Não se preocupe com Ester agora não, a gente já chegou em Ester, mas não se preocupe não. A gente está falando de um reino que tem um rei riquíssimo, que está fazendo uma festa que vai durar 6 meses. É festa. É festa, viu? Quando o cara vai para uma festa, que a festa é boa, no outro dia ele chega, que festa, parecia que não ia acabar mais. Uma festa que durou 6 meses, que tinha vinho do melhor, comida da melhor, tudo de bom, bancado para o rei, ninguém paga nada, tudo o rei está assumindo. Era uma festa. Nós estamos falando de uma festa que ia durar 6 meses, guarde isso. E Ester foi avisada pelo seu tio,
Quem sabe se Deus não te colocou aí para que você seja útil nesse lugar? Se não foi Deus que te trouxe aqui para que você seja instrumento dele nesse momento tão difícil para o seu povo. E agora está Esther dizendo que o que ela deseja é que o seu povo seja poupado. Por quê? E ela vai explicar por quê. Amã já fez as forcas, já planejou a morte dos judeus, todos eles estão sentenciados à morte. E o rei fica indignado com Amã. Fica revoltado. A Bíblia diz que o rei sai e vai lá para o pátio. Enquanto o rei sai do pátio, ele diz que Amã fica desesperado. E quando o rei volta, Amã está... digamos assim, é uma hipérbole, é um exagero da minha parte, mas é isso que o texto quer dizer, porque é assim que o rei, ele conclui. Quando o rei Assuero volta para a sala, ele encontra a rainha sentada e o Amã agarrado com a rainha, se agarrando com ela, ele implorando, é claro, a misericórdia de Esther. Mas quando Assuero chega, ele não interpreta que ali está sendo um pedido de misericórdia. Quando ele observa aquela cena, ele diz: ainda acha pouco, ainda quer abusar da minha mulher. É assim que o rei Assuero entende. Ele entendeu que Amã estava querendo abusar da rainha, enquanto o rei saiu, se retirou da sala. E não teve outra. O rei mandou matar Amã. E Amã é morto onde? Na forca que ele deixou construído do lado da casa. Onde é que vai colocar ele? A forca já está pronta. Já, ele mesmo já preparou. Então leva ele para a forca. Amã vai para a forca que estava preparada para Mardoqueu. Amã morre. Aquilo que era para Mardoqueu agora se torna para Amã. O que Amã queria para ele, o Senhor deu para Mardoqueu. O que Amã queria para Mardoqueu, o Senhor fez com que se virasse contra Amã. E o rei agora baixou o decreto. E o decreto é que, a partir de agora, os judeus naquele reino, em todas as províncias daquele reino, os judeus têm liberdade. Todos os judeus têm direito a estarem armados para proteger a sua família, para matar quem vier contra a sua família, para proteger seus filhos, para proteger a sua casa. Todo mundo que se levantar contra os judeus em qualquer lugar nessa província, seja morto. Os judeus podem matar. E morreu muita gente, irmãos, porque tinha muita gente com raiva e querendo a morte dos judeus. Tinha muita gente se levantando contra os judeus. Foi muita gente morta por causa desse decreto do rei Assuero naqueles dias. O certo é que Deus honrou aqueles que deveriam e que estavam prestes a serem desonrados, que estavam prestes a serem condenados e mortos. Agora, deixe-me pensar com você o seguinte, irmãos. O quanto Deus é maravilhoso. O quanto Deus é bom. Nós começamos essa palavra dizendo o seguinte, que o livro de Esther mostra-nos que o Deus de Israel é um Deus libertador. Que o Deus de Israel é um Deus que guarda o seu povo. Que o Deus de Israel é um Deus que se preocupa com o seu povo. Então, baseado em todo o relato e a história do livro de Esther, nós chegamos a uma conclusão, ou nós aprendemos algumas coisas. Que o inimigo, ele quer destruir o povo de Deus, o povo de Israel. O inimigo quer destruir aqueles que servem ao Senhor. E ainda que a gente não veja, mas Deus está trabalhando por nós e para nos dar livramento. Ainda que a gente não veja, Deus está trabalhando para livrar o seu povo. Enquanto que as pessoas estavam pensando, há um complô para tirar a vida dos judeus, e todos eles. Enquanto se pensava, há um Amã que odeia, que quer os judeus todos assassinados, todos destruídos.
enquanto se maquinava isso, em plena festividade daquela nação, daquele povo, havia um Deus que durante a noite ele não permite que o rei durma e vá buscar lá no livro dos registros, lá nos livros das memórias, para ver o ato de alguém que fez em favor do rei, porque Deus, ele cuida do seu povo, mesmo quando o seu povo não esteja percebendo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. A maneira como Deus, ele cuida de mim e de você, a maneira como Deus, ele se preocupa com você, a maneira como Deus, ele quer o seu bem, é para a gente ficar sossegado e não viver preocupado. Sabe por quê? Porque não tem mais nada a ser feito para Deus. O que Deus precisava fazer, ele já o fez. O plano de Deus para mim e para você já foi realizado, diz a palavra. Queriam destruir a família de Esther, queriam destruir Mardoqueu, queriam destruir os judeus. Mas havia um Deus que tinha planos com os judeus, que tinha plano com o povo, com a família, com a casa de Mardoqueu, e mesmo eles estando em uma nação pagã, em uma nação ímpia e que não temia o Senhor estava preservando eles e guardando eles naquele lugar. Então, mesmo quando o inimigo ele quer nos destruir, nós temos um Deus que ainda que a gente não veja, ainda que a gente não consiga perceber, mas esse Deus está trabalhando por nós e esse Deus está com tudo pronto para a nossa vida. É como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,37, em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Ou seja, nós estamos aqui essa noite, você está aqui hoje à noite, e às vezes você vem para o culto, e você está ansioso, você está preocupado com uma coisa que está acontecendo na sua família, na sua casa, com o filho, com o esposo, com um parente, mas enquanto você está aqui adorando a Deus, Deus está agindo, Deus está trabalhando, Deus está travando uma luta em secreto onde você não vê. Uma outra coisa que a gente aprende é que Deus ele traz livramentos para a nossa vida, de onde menos a gente espera. Ninguém esperava, irmãos, ninguém esperava que Deus ia livrar o povo judeu naquela terra através de uma moça que ia participar de um desfile na frente de um rei. A gente não tem um relato de quantos, mas você já imaginou um rei que ia bancar uma festa de 6 meses? Quantas moças passaram na frente dele? Quantas moças bonitas, quantas moças filhas de nobres passaram na frente dele, naquele desfile, para lá e para cá, e ele olhando, até que Deus fez com que os olhos deles ficassem crivados, parados sobre Esther. De onde nós menos esperamos, Deus, ele envia os livramentos e a provisão para a nossa vida. A gente sabe, é verdade, irmãos, que nós temos um inimigo que está travando, está investindo, está tramando contra nós o tempo todo. Nós temos um inimigo que não desiste, que não desanima, que não se esfria. Crente tem frieza espiritual, crente desanima, crente esfria, mas o inimigo, ele não desanima, ele não se esfria de tentar contra nós. Ele está sempre tramando, isso é certo. Mas por outro lado também, irmãos, é certo que com Deus a nossa vitória já está preparada. A nossa vitória já está garantida pelo Senhor. E por fim, nós queremos encerrar pensando o seguinte. Eu disse a você que lembrasse disso, não esquecesse. O rei estava preparando uma festa que ia durar 6 meses. 6 meses. No meio de todo o planejamento, de todas as festas, no meio de confraternizações,
no meio de abraços, de alegria, tinha alguém tramando primeiro a morte do rei. E segundo, a morte de todos os judeus, também ali naquela terra. Enquanto uma festa que era longa, de 6 meses, estava se organizando e se formando, havia planos de destruição e de morte em pleno meados daquela festa. Então, por último, nós queremos lembrar o seguinte: aquela festa ela tinha uma duração de 6 meses. E no meio dela estava cheio de pessoas ligadas à nobreza do rei, aos oficiais do rei, tramando contra o próprio rei e tramando contra os judeus. O banquete que o povo judeu ia participar a partir de agora era para a glória de Deus. O que eles iam vivenciar agora, o que eles iam comemorar agora, era que eles iam estar glorificando a Deus pelo grande livramento que Deus havia lhes dado. Então Deus não nos dá apenas uma festa, Deus não nos dá apenas um banquete, Deus não nos dá apenas uma comemoração, Deus não nos dá apenas comida e vinho. Deus nos dá um motivo de louvor, de adoração, de glorificação ao seu santo nome. Nós temos nessa noite vários motivos, talvez para estarmos apreensivos, preocupados, talvez, com algumas coisas, com algumas notícias, com alguns relatos, com alguns acontecimentos, com algumas coisas na nossa família, na nossa casa, algumas pessoas de quem nós convivemos ou conhecemos. Mas nós temos muito mais motivos para glorificarmos ao Deus eterno nessa noite, porque Ele é o Senhor que faz cessar as guerras. Ele é aquele que os planos são contra nós e eles transformam em nosso favor. É aquele que quando os planos são para nos humilhar, Ele vem e nos honra. Então nós precisamos aprender a confiar no Senhor. O banquete continua agora, mas não mais apenas com comida e vinho, não apenas com aquelas alegrias contemporâneas. O que nós vamos viver daqui para frente é para a glória de Deus. O Senhor será glorificado na nossa vida, o Senhor será exaltado na nossa casa. Alguém, quando lembrasse da história de Israel, a partir de então, ia lembrar: houve uma moça, houve uma jovem que veio lá dos judeus, veio para a terra do rei Assuero, sim, veio como escrava, mas um dia Deus a usou aqui para libertar o seu povo, para honrar o seu povo, e por causa de um homem que se posicionou diante de Deus e que instruiu ela e que deu conselhos a ela, para que ela pudesse se posicionar como alguém que Deus chama, que Deus usa, e assim ela o fez. Deus tem honrado e tem abençoado o seu povo na história. Deus fez isso na vida de tantas mulheres na Bíblia que foram notáveis. Esther está entre elas, entre as mulheres notáveis na Bíblia, mulheres que Deus usou para abençoar o seu povo, mulheres que Deus usou para marcar a história de Israel, para marcar a história do seu povo. E talvez mulher a quem Deus usou para marcar a história da nossa vida, se nós atentarmos para aquilo que aconteceu, para aquilo que Deus fez através do testemunho, através da vida, através da história de Esther. Que nós possamos estar prontos a ouvir a voz do Senhor e a sermos instrumentos de Deus onde nós estivermos. Que Deus nos use para a sua glória, que Deus faça de nós pessoas que honram o seu nome, que glorificam o seu nome, e que mesmo que tudo que se cria, tudo que se planeja em nossa volta, ao nosso redor, seja contra nós, que a gente possa confiar no Senhor. Deus está agindo onde nós não estamos vendo. Deus está colocando a sua mão onde eu não posso mexer. Deus está indo onde eu não posso ir. Deus está transformando o que eu não consigo transformar. Mas eu preciso confiar no Senhor, crer na ação do soberano Deus para com o seu povo, para com a minha vida. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Vamos agradecer a Deus em nome do Senhor Jesus.
Nós tivemos aqui, irmãos, quinta-feira, tivemos um culto aqui. Eu não estava, né? E depois tinha uma perguntando o que foi que aconteceu na igreja. Eu soube que teve alguma coisa lá. Eu recebi pastor, presidente do Comep, pastor Anselmo, entrou em contato comigo no começo da semana. Parece que eu com o pastor Anselmo, a gente é muito amigo, graças a Deus, mas parece que quando a gente vai dialogar, eu sempre faço uma confusão das conversas. E ele entrou em contato comigo no começo da semana e perguntou assim: pastor Alessandro, qual o dia de culto essa semana, durante a semana na sua igreja, para que eu possa convocar o pessoal do Comep, os filiados, os pastores, a diretoria, e irmãos, para a gente estar lá cultuando a Deus com os irmãos e depois ir nos reunindo. Eu entendi que ele queria vir para aqui com o pessoal do Comep, principalmente da diretoria, para ter uma reunião, para a gente conversar. Só que ele viria no horário do culto, participaria do culto e depois a gente conversaria. O pessoal do Comep conversaria, colocava assuntos em dias. Eu fui dizer a ele: pastor, eu estou chegando muito tarde em casa. Nós estamos sem cultos praticamente semana, a escola bíblica é na quarta. Nós estamos tendo dificuldades para chegarmos a tempo. Mas nós estamos tendo a escola bíblica, viu, na quarta-feira. Aí eu falei para ele o seguinte: mas não impede da gente se reunir, do Comep se reunir. Eu chego mais tarde, mas chego, estou lá, a gente se reúne. Pensei, uma reunião. Ele foi mandar uma mensagem para o rapaz como é que chama? Que digita as coisas, que faz os design, né? Alguma coisa mais ou menos assim, essas coisas, design. É isso, né? Falei, sem querer. E o rapaz que faz a propaganda botou lá um negócio muito bonito, reunião. E ficou assim, eu entendi, reunião do Comep. Então, se eu tivesse pensado, a gente vai ter o culto, eu tinha mandado mensagem para os irmãos, tinha vindo mais alguém. Eu fiquei a reunião do Comep. E ele botou no grupo lá a mensagem: reunião com todo o pessoal do Comep, associados, não sei o que. Eu digo: reunião do Comep, reunião do Comep. Quando é? Na quinta-feira, o ônibus que é para chegar que eu pego de 5 horas, que é o que eu venho agora do TIP, era quase 6 horas, eu não tinha chegado ainda no Curado. Na garagem, ainda para ir para o TIP, eu lá esperando. Eu disse: meu Deus, que hora eu vou chegar? Eu vou mandar uma mensagem para o pastor para dizer que eu não vou poder estar na reunião. Mas eu vou avisar Salatiel, já avisei, Salatiel vai, abre a igreja, e irmã Bia pode ir também. Quando eu mando a mensagem para o pastor Anselmo, tudo é reunião para mim, né? Manda a mensagem para o pastor Anselmo: não vou poder deixar, eu vou chegar atrasado, talvez chegue, mas é muito tarde que eu vou chegar em escada. Mas pode chegar, vá, pode se reunir, fica à vontade para se reunir com os irmãos lá. Aí o pastor Anselmo vai e diz: meu nobre pastor, não se preocupe, nós vamos estar lá cultuando a Deus com os irmãos que estiverem lá. Se vier pouco, mas a gente está cultuando. Eu disse: é culto mesmo. Agora é culto. Aí eu: irmã Bia vai para a igreja, irmã Bia, que é culto. Aí irmã Bia: essa hora eu não vou mais não. Essa hora, uma hora dessa, quem é que vai para a igreja uma hora dessa para o culto? 6:30 da noite já. Eu vou me arrumar essa hora. Vai, irmã Bia, pelo amor de Deus, né? Irmão Salatiel, é culto, irmão Salatiel, não é mais uma reunião não. Mas o culto aqui foi uma bênção. Quem pregou foi o pastor Aglailson. Amém, glória a Deus, foi uma bênção do céu. Não foi o pastor Aglailson que pregou? O pastor Aglailson pregou. Foi uma bênção do céu. Aqui foi o culto, né? Só tinha daqui irmã Bia, Raquel, irmão Igor e Salatiel. Perdão, irmãos, depois ficou alguém sabendo. Isso terminou na igreja, ninguém avisou nada, né, irmãos? Mas foi porque eu fiquei sem saber o que era que ia ter na igreja. Para mim era reunião até na quinta-feira à noite. Mas nós vamos brevemente estar nos reunidos aqui com esse pessoal do Comep, todinho aqui, juntos, para nós cultuarmos, adorarmos a Deus, todo mundo. Amém. Sim, irmãos, dia 9 e 10 é aniversário da nossa igreja lá em Recife, da igreja sede, é a nossa igreja Batista do Bongi, lá em Recife. Se alguém quiser ir, estiver disposto para a gente locar um carro, a gente coloca numa van, não é baratinho não, o negócio está sério ultimamente. Se alguém quiser locar, a gente está disposto, a gente colabora, viu? Dia 9 e 10, aí a gente iria no dia 9. Ele quer no dia 10 fazer batismo, perguntou se tem alguém para batizar. Até tem, né, irmãos? Agora é ruim essa coisa de em cima da hora a gente resolver as coisas, mas nós temos pessoas para batizar. Então o batismo, acredito que vai ser no dia 10, que ele ainda ficou incerto, mas acredito que é no domingo, no dia 10. Então, oremos. Se alguém se dispor, viu, pode trazer o seu nome, a gente já vai vendo aí a situação para a gente locar
trocar um carro. Troca uma van e dá para ir todo mundo. Chega lá no sábado, adora o Senhor e volta depois do culto, dia 9 do próximo mês. É isso? Dia 9 e 10. Mas a gente, se for, seria no dia 9. Vamos orar ao Senhor? Amém? Oremos. Senhor nosso Deus, bendito é o teu nome. Nós te adoramos, ó Deus, nós te agradecemos por tua bondade, nós te agradecemos por tua palavra, Senhor, no nosso coração nessa noite. Te agradecemos pelo momento de louvor, de adoração. Te agradecemos, ó Deus, pela alegria dos teus filhos em estarem na tua casa, num dia, Senhor, tão atípico, num dia tão chuvoso, ou uma noite tão chuvosa como essa. Mas os teus filhos estiveram aqui, ó Deus, que eles tenham, ó Deus, colhido deste culto nessa noite a palavra, a graça, a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que levem, ó Deus, vitória para suas casas em nome do Senhor Jesus. Que mesmo que a gente tenha tanta certeza de que nós temos, ó Deus, uma adversidade, nós temos inimigos pelejando, nós temos, ó Deus, o reino das trevas maquinando contra nós e contra a nossa fé, mas nós temos o Senhor, meu Deus, que já nos garantiu a vitória em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela vida de todos os seus filhos que fizeram este culto nessa noite. Seja os que aqui estão, Senhor, ou aqueles que em casa acompanharam através da live. Que o Senhor derrame graça e favor sobre cada um deles. Sobre aqueles que estão enfrentando problemas dos mais diversos, problemas de saúde ou qualquer outra área da vida, nós suplicamos, Senhor, a tua graça, o teu favor sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor repreenda a enfermidade, que o Senhor dê saúde aos que estão enfermos, que o Senhor dê vitórias a cada um em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oramos, Senhor, pelas atividades da nossa igreja, ali, a nossa igreja mãe, ali no Mogi, nos dias 9 e 10 do próximo mês, que a sua graça seja derramada naquele culto, naquele lugar, que o Senhor esteja operando maravilhas, Senhor, em nome de Jesus, concedendo graças a todos aqueles que ali estarão para a glória do Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por tudo em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.